Ester, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2. O banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre os 127 das províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono de seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência e grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco de linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e púrpura, argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a sua vontade. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa a assistir ao banquete. Então, o que está dizendo é que Vasti se recusa a ir ao banquete e é substituída por Ester. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Biztã, Arbona, Bigtá, Abagda, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei de Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio de seus eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei se consultou com os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Zetar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se sentavam com os principais do reino. Sobre o que se devia fazer segundo a lei da rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos, então disse Memucã, na presença do rei dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que se fez à rainha chegará a todas as mulheres, de modo que se desprezarão ao seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero introduzir a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação, se bem parecer ao rei promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva das leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei
a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2. Esther feita rainha. Passada essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviram: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que se reúnam todas as moças virgens de boa aparência e de formosura da cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, esse reine em seu lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjaminita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, ao qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guardas das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou e dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que a não o declarasse. Então aqui a Esther nem disse de quem ela era, de qual era a família dela, a cultura dela. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento. Então Esther passou por um tempo de embelezamento. Depois de tratado segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. Então Esther foi cuidada por 12 meses para ficar bonita, para ser apresentada ao rei Assuero entre outras mulheres, para que ela fosse escolhida, né? Entre as outras que estavam ali em disputa. Porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento: 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes de ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filho, quando se lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o favor de benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez a rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, e era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem de seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta, 2 eunucos do rei dos guardas da porta de Gente, eu paro por aqui. É isso. Deus mandou ler tudo para vocês entenderem a história. O que Deus quer dizer para vocês aqui?
Deus ainda escolhe mulheres como Esther no dia de hoje. Esther passou 12 meses num processo de preparamento. Foi preparada não só fisicamente, aparentemente, mas espiritualmente também, para se apresentar ao rei Assuero. Vasti negou o chamado que ela tinha com Cristo. Cristo chamou Vasti para ser esposa, ser rainha, mas ela negou esse chamado. Então ela foi substituída por Esther. Mas Esther passou por um processo ali antes de receber a responsabilidade que ela tinha ali naquele reinado. Então, o que Deus está querendo dizer para você? Que Deus ainda escolhe Esther nos dias de hoje. Então, pode ser que você seja uma pessoa que esteja correndo da vontade do Senhor Jesus Cristo, correndo da presença de Jesus. Você não quer buscar a presença de Deus, você não tem interesse nas coisas de Deus, ou você negou o seu chamado. Mas mesmo que isso tenha acontecido, Deus, Ele coloca uma palavra no meu coração que o mundo não gira em torno de nosso coração, de nossa vida. Sempre haverá um substituto. Nós não somos exclusivos, únicos, somos especiais e amados por Cristo, mas não somos únicos, insubstituíveis. Então, quando Deus abre portas, nós devemos dar valor nas portas que Deus abre, porque muitas vezes essa porta pode ser que você não entre mais, que essas chances que você recebeu, você não recebeu novamente. Então é assim que funciona com Deus. Algumas chances não voltam nunca mais. E muitas vezes o arrependimento não faz com que essas chances voltem, mesmo o choro diante da presença de Deus. Então é necessário que a gente venha agarrar todas as chances e oportunidades que Deus nos dá. Isso não se diz só em um reinado, em um cargo, né? Mas diz também naquilo que você tem com Cristo, a sua responsabilidade com Cristo no chamado, mas também em aceitar o Senhor Jesus, agarrar todas as chances de você ser salvo. Então você sempre será uma pessoa substituível. Quando você nega o seu chamado com Cristo, sempre haverá outra pessoa. Então Deus ainda prepara pessoas como Esther e homens também como Esther, para que venha reinar e liderar o povo de Deus com grande sabedoria. Então existe um grande processo para depois Esther reinar. Então você aí, que muitas vezes pode ser que analise o chamado de outras pessoas, a prosperidade da vida de outras pessoas, os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, como outras pessoas vivem na presença de Deus, mas você só consegue ver aquilo que está por fora, o resultado. Você não viu nos bastidores o que essa pessoa pagou para poder receber aquilo de Deus. Então muitas vezes você está desejando algo que uma pessoa pagou um preço muito alto, muito grande. Então todos que vivem a presença de Jesus e Deus escolhe a dedo para um chamado específico, ou para presentear, em muitos casos, quando é algo assim que você não vai suportar e seja grande para você, porque cada um suporta uma coisa diferente. Então é necessário Deus passar as pessoas por esse processo, igual a Esther. A Esther foi preparada, passou um bom tempo sendo preparada, 12 meses. Então você precisa passar primeiramente por esse processo antes de ser aprovado por Cristo. Mulheres virtuosas são formadas através do processo. Mulheres que edificam a casa são edificadas através do processo. Homens que têm a cabeça de Cristo são edificados através do processo. Sem processo, sem chamado. Sem processo, sem cumprimento de promessa. Sem processo, sem presença. Sem processo, sem milagres. Sem processo, você arca com as consequências. Porque com Deus é assim, não adianta você pular o processo. Você tem que passar. Então se você escolhe pular, você vai receber as consequências. Mesmo que isso pode tardar. Porque você sabe da sua responsabilidade com Cristo. Então nunca ache que Deus
gira em torno do seu mundo, do seu mundinho da sua mente. É porque eu acredito no que eu quero, né? Muitos dizem. Porque eu faço o que eu quero, que a vida é minha. Não. A partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, quem decide o que você faz é Jesus. Você vive em torno de Jesus, não é Deus que vive em torno de você. Então você deve descer do seu ego, do seu salto, porque nós não somos tudo isso diante de Deus. Enquanto vocês não reconhecem quem você é diante de Deus, você não vai ter uma vida próspera, você não vai ser cheio do Espírito Santo, não vai ter paz, sua vida não vai destravar, sua vida vai se repetindo cada vez mais. Situações vão se repetindo cada vez mais, parece um círculo vicioso, que quando você vai ver já está acontecendo de novo. É um exemplo como um relacionamento. Você entra de um relacionamento e vai pro outro, e vai de novo pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. E todos os relacionamentos são iguais. Você fala, nossa, de novo, parece que eu tenho um dedo podre. Não, é porque você não colocou Deus à frente e não assumiu a posição que Ele quer que você assuma. A posição de filho, a posição de servo e o seu chamado com Ele, a sua responsabilidade de ter intimidade e de ser cheio do Espírito Santo. Então, situações repetitivas vão acontecer em sua vida. Então, muitas vezes, outras pessoas são mais abençoadas do que outras por esse motivo, porque elas decidem pular o processo. Elas não querem passar pela porta estreita, ser esmagado. Elas querem a porta larga, a porta fácil. Aonde ela estrala o dedo já está nas mãos dela. Os pratos de lentilha. As sugestões que o mundo traz, as sugestões do demônio, muitas vezes acham que é Deus que está abençoando, mas é o demônio que está trazendo para a pessoa. Com Deus é bem estreito. É sim, sim, não, não. Ou você atende a chamada de Cristo como Deus quer que você atenda, ou nada acontece. Rompe ali a aliança de Cristo com você e Ele coloca outra no seu lugar, exatamente como aconteceu de Vasti e Esther. Então aproveite cada chance que Deus está te dando. De vir para a presença e ser salvo. De ser cheio da presença. De ser cheio do Espírito Santo. De receber o batismo com o Espírito Santo. De conhecer a Deus. Paga o preço na intimidade com o Espírito Santo. E aceite, assuma o seu chamado. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Existem pessoas que um dia negaram seu chamado e se arrependeram. E tenho algumas que não se arrependeram. E Deus substitui e coloca alguém capaz de glorificar o nome dele exatamente como Ele quer. Sem tirar nem colocar. Exatamente como Deus quer. Tudo organizado. Tudo na retidão, tudo na equidade. Não como eu quero. Eu falo o que eu quero. Eu vou escolher o texto que eu vou pregar. Eu não vou falar isso porque não vão se agradar. Porque vão pensar de mim se eu pregar isso nesse lugar, nessa igreja para as pessoas. Que vão pensar de mim se eu me vestir dessa forma. Eu preciso agradar as pessoas. Eu preciso de elogios. Eu preciso de facilidade. É isso que as pessoas querem. Mas aquele que é a semelhança de Cristo é passado pelo processo. Se permite passar pelo processo. Tem o prazer de passar pelo processo. Tem o prazer de servir a Deus. De renunciar por amor a Deus e por amor a vidas. Então aquele que ama a Deus recebe o próprio Deus e consegue amar a si mesmo. Aquele que não tem o Espírito Santo morando dentro, não tem amor próprio. Então ele faz escolhas no automático e vai pela porta estreita. Palavra forte, né? Então sempre existirá pessoas que irá substituir você. Basta você dar valor nas oportunidades que Deus te dá. Mas lembre-se, processo. Você vê por fora e Deus vê os bastidores. Há tempo de plantar e colher. A decisão é sua. Os tempos estão passando. Jesus está voltando. O arrebatamento está perto. O avivamento está acontecendo. A limpeza no altar.
As oportunidades estão passando. E aí, quando chegar no juízo final? Quando você olhar para trás, você vai se arrepender e dizer: por que eu não aproveitei todas as oportunidades? Ou pode ser que no fim da sua vida você olhe e fale: por que eu não aproveitei as oportunidades? Como eu fui burro ou burra? Porque eu não ouvia Deus. Porque a vontade de Deus sempre é melhor. Deus sabe o que é melhor para você, mais do que você mesmo. Deus sempre escolhe o melhor para você, o que vai te fazer bem. Não aquilo que agrada a sua carne, mas o que vai fazer bem para sua mente, para o seu espírito, que vai te edificar e não te derrubar. Sábio ou sábia é aquele que escolhe sempre viver na palavra, na vontade de Cristo, e escolhe fazer a vontade dele. E essa é a pessoa sábia. Essa é a pessoa próspera. Essa que agrada o coração de Deus. Quer ser aprovado? Tenha um coração de servo, um coração humilde, um coração sedento, e se decida fazer a vontade de Cristo por amor a Ele. Deus abençoe.